Brasil se tornou a nova capital mundial das apostas, um mercado que cresce em velocidade vertiginosa e levanta questionamentos. Estamos preparados para o preço desse jogo? Mas que hoje não tem como fugir das bets, não tem. As casas de apostas tomaram o controle do cenário esportivo brasileiro. A força desse mercado é inegável e a lógica é simples. Elas vivem do esporte e, por isso, injetam bastante dinheiro nele. É interessante no caso do BMG, o BMG chegou uma época a ter 11 dos 20 clubes da Série A, né? Você teve a primeira vez para valer quando a Coca-Cola assumiu o Via Clube dos 13, né? Na Copa União de 87, só os clubes que tinham eventualmente patrocinador, e não eram tantos, porque era um negócio que havia apenas 5 anos no Brasil que não mudaram, alguns até mudaram, porque eram propostas melhores, e essa sazonalidade depende de uma série de circunstâncias, né? No caso das casas de aposta, me parece absolutamente normal, porque qualquer coisa só vê o entorno do campo, né? Nas placas ditas da época de publicidade estática, que já não são mais estáticas, das placas de publicidade, dos LEDs de publicidade, você vê às vezes 3 ou 4. Não há como fugir desse modelo, que já domina a Europa, onde a maioria dos clubes já são patrocinados por bets. Sem dúvida que seria isso, porque se a gente for olhar todos os outros mercados em que foi permitido o patrocínio esportivo de casa de aposta, foi isso que aconteceu. Portugal, no começo dos anos 2000, a Espanha, aquele time dos Galácticos da Espanha, por exemplo, era a Betwin que patrocinava, né? Era o Bwin na camisa, né? Era uma casa de aposta. Depois, o que acontece hoje no mercado europeu que está mais evoluído? Os principais clubes, que são marcas globais, têm patrocinadores globais, né? Então, um Emirates, um Spotify no Barcelona e tal, são pouquíssimos os clubes que hoje mantêm patrocínios de empresas que têm alguma atuação global ou regional na Europa, coisa assim. O restante, quase todos estão atrelados às apostas. Na Inglaterra é assim, na Espanha é assim, na Itália é assim, enfim, não está tendo como fugir desse momento. Né? Em Portugal é assim, então você não consegue sair deste modelo mundialmente. Então era óbvio que o Brasil ia seguir o mesmo modelo. Tem como? A diferença é que antes não podia ter aqui, agora tem, e aí naturalmente essas casas tomaram o controle como aquilo que eu falei no começo, né? Elas vivem disso, elas vivem do esporte, então para elas é natural que elas coloquem bastante dinheiro no esporte. Em números absolutos, o Brasil já ultrapassou o Reino Unido, um país muito tradicional em que as apostas já estão enraizadas na cultura. O Brasil chegou a ultrapassar o Reino Unido no ano passado em volume de transações de apostas em números absolutos mesmo. Lembrando que o Reino Unido era o país com os maiores números. Assim, é muito tradicional. Né? Você vai em Londres, você vê casas de aposta presenciais. Tem as online, tem as presenciais e ainda tem os cassinos. Então, é louco, assim, é entranhado na cultura deles. Eles apostam não só apostas esportivas, como vai ser o nome do filho da rainha, o nome do cavalo do rei, tudo vira odd, assim. Então, eles têm um volume gigantesco e no ano passado o Brasil chegou a ultrapassar esse volume, óbvio. A velocidade do crescimento do Brasil, sem a devida maturidade regulatória, levanta um alerta. De acordo com o jornalista Eric Betting, aqui o tema é tratado como uma piada, diferentemente lá na Inglaterra. Há mais chance de se tornar um problema social e econômico aqui no Brasil do que em mercados mais maduros que já se preparam para proibir a publicidade. Aqui no Brasil, a gente faz piada, né? A gente ainda não trata como um problema. Aqui tem muito mais chance de se tornar um problema social e econômico do que na Inglaterra. Né? Porque na Inglaterra já se passaram por esses problemas, a Inglaterra hoje já discute, na verdade nem discute, a Inglaterra vai proibir publicidade, né? Entre em vigor daqui a pouco, né? Mais uns 2 anos entra em vigor. Então, são momentos diferentes de mercado. Mas o que exatamente são as apostas esportivas? Elas são uma modalidade em que o apostador tenta adivinhar o resultado ou uma estatística de alguma partida em específico, como, por exemplo, número de escanteios, de laterais, entre outros. O funcionamento é facilitado pela tecnologia. O apostador escolhe evento, as odds definem o potencial ganho e a aposta é feita na palma da mão. Mas como que esse mercado, que hoje é dominado pela internet, se estabeleceu no Brasil? Bom, primeiro é importante dizer que
aposta não é um tema novo no Brasil. Há registros de aposta esportiva no Brasil no século XVI. As apostas esportivas chegaram no Brasil basicamente junto com os portugueses. E isso sempre aconteceu, isso sempre foi uma prática recorrente na sociedade brasileira. Acontece que no fim do século XIX, por exemplo, você tem a criação do jogo do bicho, que surge como uma ação de marketing de um zoológico e ganhou tração e virou um ativo importante. Em 1946, o presidente Dutra proibiu os jogos de azar, acabando assim com os cassinos. Mas isso não interrompeu a Loteria Federal, que é de 1917, nem o mercado paralelo, como o jogo do bicho. Por décadas, o Brasil conviveu com um mercado bipartido. No começo do século XX, 1946, o Gaspar Dutra, que era o presidente do Brasil, proíbe os jogos de azar no Brasil. Nesse contexto, você tem uma mudança radical do segmento. É importante dizer que até então, até 1946, o Brasil tinha cassino físico. E a Loteria Federal, que até hoje funciona, ela é de 1917. Então a gente está falando de um mercado que é antigo. Então em 46, quando acontece a proibição, essa proibição acontece para jogos de azar, mas ela não interrompe a loteria e ela não interrompe o mercado paralelo. Isso é importante dizer que o Brasil cresce a partir daí de uma forma bipartida. De um lado, o mercado autorizado, que funciona até hoje, que são as loterias federais, e de outro lado, o mercado paralelo, que pra gente é mais fácil a gente pensar no jogo do bicho, porque é mais popular, mais palatável, mas tem outros jogos que aconteceram e acontecem até hoje e que nunca foram de forma incisiva proibidos e combatidos, apesar de terem sido proibidos por lei. Em 2018, então de 1946 a 2018, ninguém mexeu nesse vespeiro que eram os jogos de azar no Brasil. Apesar de serem proibidos, como eu falei, isso continua acontecendo e vários empresários grandes, que não dá nem para chamar de contraventor como era lá no começo, porque eles viraram empresários mesmo, pessoas que conseguiram limpar dinheiro de diversas formas e conseguiram crescer financeiramente e se tornaram figuras importantes na sociedade brasileira, se desenvolveram nesse período ganhando poder notório, inclusive político e de forma a influenciar decisões do país. A grande virada de chave para o formato atual aconteceu lá em 2018. O presidente Michel Temer criou autorização para que as empresas pudessem atuar legalmente no Brasil. Em 2018, quando Michel Temer era presidente, ele cria a regulamentação do mercado de apostas no Brasil. E em 2018 ele criou lá, como parte da regulamentação, na verdade, ele cria a autorização para o mercado de apostas no Brasil e como parte dessa autorização, ele diz, a partir de agora é importante discutir a regulamentação. Qual que é a diferença entre autorização e regulamentação? A autorização diz que você, empresa do mercado, você pode atuar legalmente no Brasil. Regulamentação é quais são as regras para você atuar. Então, o Michel Temer cria a autorização, ele permite que empresas passem a atuar. De 2018 a 2024, outro salto temporal importante, o mercado funcionou legalmente no Brasil, só que sem lei. Eu costumo fazer uma analogia que imagina que você é dono de um autódromo, você abre a pista e diz, podem começar a correr. E aí começam a entrar carros diferentes, um mais rápido que o outro, um correndo para a direita, um correndo para a esquerda, um cortando o caminho, o outro fazendo a volta completa. E aí no meio da volta, você fala assim, eu devia ter criado uma regra. E começa a correr sozinho no meio da pista, com uma plaquinha na mão dizendo, pessoal, agora tem limite de velocidade, eu vou querer cobrar multa. Só que os carros já estão lá correndo, um para cada lado, um de cada formato. Então de 2018 a 2024, o que aconteceu foi essa corrida totalmente desprovida de regras. Foi no começo deste ano que as bets passaram a atuar de forma regularizada no Brasil. Essa mudança trouxe direções claras às operadoras e reverteu uma evasão considerável que o mercado possuía antes. Então, hoje a gente está nesse contexto a gente está há 9 meses operando no mercado regulado, o que é pouquíssimo tempo. Há 9 meses as pessoas conhecem a regra do jogo, então
ainda é difícil para dizer como isso vai afetar de forma ampla o mercado como um todo. Então, a regulamentação de mercado, ela fez com que várias dessas empresas abrissem ou filiais ou novas empresas no mercado brasileiro e deu margem para o surgimento de grupos nacionais, hoje já relevantes no segmento em âmbito local. Se a autorização abriu o caminho, a internet e o avanço tecnológico foram o motor da popularização. Essa facilidade de acesso, no entanto, trouxe novas questões aos brasileiros sobre as bets. O Brasil, em números absolutos, ele é muito diferente do resto da América Latina, mas é porque, em relação ao restante da América Latina, chegou primeiro a esse fenômeno, essa disrupção do padrão de consumo das pessoas para bets, chegou primeiro no Brasil. No ambiente digital, os criadores de conteúdo tiveram um papel fundamental na divulgação das bets, mas que foi modificado por conta da regulamentação. A atuação de criadores de conteúdo, influencers e tal, ela foi muito modificada pela regulamentação. A gente já falou disso, mas havia, durante o período de 18 a 24, havia vários gatilhos que tornavam mais fácil a conversão a partir do criador de conteúdo, notadamente os bônus. Bônus foram proibidos pela regulamentação e aí, a partir disso, isso tornou-se uma questão mais técnica, a conversão. Em relação ao nosso mercado, eu acho que no Brasil é um mercado muito recente ainda, né? Ele, apesar de começar a legislação em 2018, ele regulou agora, não é? Ainda nem fez um ano. Então ainda há muita coisa para acontecer, há muita coisa que poderia funcionar melhor, mas há muita coisa que também já funciona muito bem, principalmente tendo em conta que só tem um ano. Acho que às vezes no Brasil nós temos um pouquinho aquela ideia que estamos a inventar a roda e que o que se passa aqui não aconteceu já em outros países do mundo. Mas com certeza que aconteceu, né? E toda esta imagem que o nosso mercado tem não é algo estranho à nossa indústria, já aconteceu noutros países e é algo que com o tempo e com as empresas a mostrarem o bom que têm para trazer à sociedade também, todo o investimento, todos os empregos que geram, vai fazer com que a sociedade entenda que o nosso negócio é super legítimo, como outros qualquer, e que tem pessoas de carne e osso a trabalhar e super profissionais que estão todos os dias a dar o seu melhor. O jogo das apostas não se restringiu somente ao campo ou aos aplicativos. Ele invadiu as camisas dos times, as placas de publicidade dos estádios e a tela da sua TV. No próximo episódio de A Banca em Jogo, vamos analisar justamente isso. Como as casas de apostas tomaram conta da publicidade e da propaganda no Brasil. Vamos entender a relação desse